Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão todo dia. Bora para mais uma resenha! A bomba veio à tona e já está circulando nos bastidores do futebol sul-americano. Fontes internas da Conmebol afirmam que o presidente da entidade teria finalmente se pronunciado sobre a final da Libertadores envolvendo Flamengo e Palmeiras. E, segundo relatos, a palavra que ecoa nos corredores é anulação imediata. Imagine só a cena. Uma final inteira disputada, torcedores em êxtase. E de repente surge a informação de que toda a decisão pode ser jogada no lixo, como se nada tivesse acontecido. Nos grupos fechados de jornalistas, a conversa é uma só, e a sensação de incredulidade é total. A própria fala do presidente da Conmebol, segundo rumores, não deixou espaço para interpretações. O que aconteceu na final não se sustenta. E medidas drásticas já estão sendo tomadas para corrigir o que ele classificou como erro inaceitável. Por mais que detalhes oficiais ainda não tenham sido divulgados, a movimentação intensa nos bastidores indica que a confederação já iniciou protocolos internos, conversas com clubes, árbitros e até com instâncias internacionais. Torcedores dividem-se entre choque e revolta, com postagens nas redes sociais incendiando a internet, e especialistas esportivos especulam que essa anulação pode mudar completamente a história recente do futebol sul-americano. Enquanto o rumor se espalha, fontes afirmam que a decisão da Conmebol não foi tomada de maneira isolada, mas sim após uma série de análises de vídeos, relatórios de arbitragem e até depoimentos de membros da comissão técnica de ambos os clubes. A palavra roubo tem circulado com força, como se fosse a senha de um segredo que vazou antes da hora, e os torcedores não param de questionar como algo tão grave poderia passar despercebido até agora. Dentro dos clubes, a tensão é palpável. Dirigentes do Flamengo e do Palmeiras teriam recebido mensagens enigmáticas de conselheiros e antigos árbitros, indicando que algo grande estava prestes a ser anunciado. É como se todo o planejamento, todo o investimento e toda a estratégia de temporada estivessem prestes a ser redefinidos da noite para o dia. Especialistas em direito esportivo já começaram a especular sobre possíveis recursos, reviravoltas judiciais e como isso poderia impactar não só a Libertadores, mas a credibilidade de torneios futuros. No meio disso tudo, uma certeza paira no ar. Ninguém esperava uma declaração tão categórica, e a internet está literalmente pegando fogo com memes. Teorias e debates acalorados sobre o que realmente aconteceu. Rumores indicam que a Conmebol teria reunido membros do Conselho de Ética para revisar cada lance da partida, e fontes afirmam que as conclusões foram surpreendentes, revelando falhas graves na arbitragem que, segundo insiders, teriam beneficiado um dos times de maneira inaceitável. A palavra roubo não é apenas um exagero de torcedores apaixonados. Ao que tudo indica, faz parte do próprio comunicado interno que circulou entre os dirigentes da confederação antes do anúncio público. Analistas de futebol comentam que uma anulação nunca foi tão plausível e que isso poderia abrir precedente para revisões futuras de partidas decisivas, gerando um efeito dominó em toda a América do Sul. Há relatos de encontros sigilosos entre advogados esportivos e representantes de clubes, discutindo possibilidades de apelar, negociar ou até preparar uma nova final em caráter emergencial. A tensão é tanta que, mesmo entre quem torce por outros times, o assunto virou manchete em todos os programas esportivos.
como se o futebol inteiro estivesse pendurado na ponta de uma corda. Não há quem consiga parar de acompanhar cada passo da história. E a expectativa pelo comunicado oficial é tão grande que já virou assunto principal em trending topics das redes sociais. Nos bastidores, fontes internas revelam que a própria diretoria do Flamengo estaria em choque, tentando entender a magnitude da situação e buscando respostas sobre como medidas preventivas não foram tomadas antes. De acordo com o burburinho, reuniões emergenciais ocorreram durante a madrugada e a palavra emergência aparece em quase todos os relatos. Especialistas em gestão esportiva afirmam que a anulação de uma final nunca é um processo simples. Mas o clima de indignação e a pressão pública teriam acelerado decisões que normalmente levariam semanas. Entre os torcedores, os sentimentos se misturam. Há quem comemore a chance de uma justiça tardia e quem se sinta traído pelo sistema. Em grupos fechados de WhatsApp, jornalistas especulam sobre possíveis substitutos para árbitros, revisões de regulamentos e até a criação de comissões especiais para investigar o episódio. O rumor é tão intenso que muitos apontam que essa poderia ser a maior polêmica da história recente da Libertadores, superando qualquer escândalo passado e transformando a competição em um verdadeiro terreno de incertezas e teorias conspiratórias. Enquanto isso, surgem informações de que membros da Conmebol já teriam entrado em contato direto com a FIFA, buscando respaldo internacional e apoio jurídico para sustentar a anulação. Especialistas apontam que uma confirmação oficial poderia desencadear um efeito global, envolvendo patrocinadores, emissoras de TV e até contratos milionários vinculados à final. Fontes sugerem que conversas discretas entre clubes, federações e conselheiros internacionais já estariam acontecendo, mas em total sigilo, para evitar vazamentos que possam inflamar ainda mais os ânimos. O burburinho é tanto que torcedores começam a questionar cada lance da final, revendo vídeos, imagens e comentários como se cada detalhe fosse uma peça de um grande quebra-cabeça que finalmente começa a se encaixar. Analistas esportivos se dividem entre chocar-se com a gravidade da situação e tentar projetar cenários para uma possível nova final, enquanto os grupos de redes sociais se transformam em verdadeiros tribunais virtuais, julgando cada movimento e especulando sobre quem sairá mais prejudicado ou beneficiado com a decisão. O que se nota é que o futebol sul-americano jamais mais será o mesmo depois desse burburinho. O clima de urgência, o tom de desconfiança e a sensação de que a verdade finalmente começou a vir à tona colocam todos em alerta máximo. Torcedores de outros clubes acompanham o desenrolar como se assistissem a uma série de suspense, enquanto jornalistas especializados em bastidores não param de receber informações privilegiadas que indicam que a anulação da final é apenas o primeiro passo de uma revolução silenciosa dentro da Conmebol. Entre conversas nos corredores, telefonemas sigilosos e mensagens criptografadas, a sensação de que o futebol está prestes a virar uma página histórica é crescente. E cada novo rumor só aumenta a expectativa e a tensão. A palavra de ordem entre insiders é cautela, mas todos sabem que o impacto será monumental, afetando não apenas Flamengo e Palmeiras, mas todo o cenário esportivo da América do Sul. Enquanto a notícia corre como fogo, surgem informações não confirmadas sobre reuniões emergenciais entre dirigentes do Flamengo, Palmeiras e a própria Conmebol.
Fontes internas afirmam que conselheiros teriam se reunido por horas, discutindo cada detalhe da final, cada lance polêmico e, principalmente, como sustentar juridicamente a decisão de anulação. É como se o futebol estivesse em uma suspensão temporária. Uma pausa forçada pela gravidade da situação, enquanto o mundo todo acompanha os desdobramentos. Torcedores compartilham vídeos de lances duvidosos, gráficos de posicionamento de jogadores e comentários antigos de árbitros, tentando provar que a decisão da CONMEBOL não é apenas um capricho, mas uma reação a evidências concretas. O clima é de tensão e expectativa, e cada nova postagem nas redes sociais provoca debates acalorados, teorias conspiratórias e até confrontos entre torcedores rivais. Especialistas esportivos comentam que nunca se viu algo parecido na história da Libertadores e que a pressão sobre a CONMEBOL é tamanha que a palavra final pode influenciar todo o futebol sul-americano nos próximos anos. O que parecia apenas mais um rumor agora assume contornos dramáticos, transformando a competição em um verdadeiro teatro de incertezas, onde cada passo é observado com lupa. Nos bastidores, circulam relatos de conselheiros preocupados com o impacto internacional da decisão. Segundo insiders, a CONMEBOL teria consultado juristas internacionais e até representantes de federações estrangeiras, buscando respaldo para evitar possíveis contestações legais. A palavra roubo é repetida constantemente, não apenas nas redes sociais, mas em comunicados internos e mensagens que vazaram de grupos de WhatsApp de dirigentes. O impacto financeiro também é enorme. Patrocinadores, direitos de transmissão e contratos milionários estão em jogo, e a anulação da final poderia desencadear renegociações complexas e pressões comerciais inéditas. A tensão entre os clubes é palpável e fontes indicam que reuniões discretas entre presidentes, diretores e técnicos já aconteceram para discutir estratégias e preparar respostas oficiais. Analistas de mídia esportiva afirmam que a repercussão pode ser global, com veículos internacionais cobrindo cada detalhe, amplificando o efeito dramático. Enquanto isso, os torcedores permanecem em estado de alerta, revisitando cada lance e cada decisão da partida, tentando antecipar o que pode acontecer a seguir e quem sairá mais prejudicado ou beneficiado com a anulação iminente. Rumores indicam ainda que árbitros envolvidos na final estariam sendo convocados para prestar esclarecimentos. E há relatos de reuniões sigilosas onde cada lance polêmico foi analisado frame a frame. A palavra que circula é que a CONMEBOL quer enviar um recado claro. Falhas graves não serão toleradas e o sistema precisa de correção imediata. Entre advogados esportivos e especialistas em regulamentação, especula-se sobre a criação de um protocolo emergencial que permita revisões rápidas de finais futuras, algo que poderia revolucionar a maneira como decisões controversas são tratadas no futebol. Torcedores das duas torcidas principais estão divididos entre indignação, incredulidade e uma curiosidade quase doentia, consumindo cada notícia e rumor como se fossem episódios de uma série de suspense. As redes sociais se transformaram em tribunais populares, com hashtags, memes e vídeos circulando freneticamente, cada um tentando provar seu ponto de vista ou antecipar a próxima medida da CONMEBOL. A sensação é que o futebol sul-americano está diante de um ponto de ruptura e que a repercussão da anulação da final vai muito além das 4 linhas. Enquanto o burburinho aumenta, fontes afirmam que conselheiros da CONMEBOL estariam considerando até a possibilidade de organizar uma nova final em caráter emergencial,
algo nunca visto antes, mas que poderia restaurar a confiança dos torcedores e do mercado esportivo. Especialistas comentam que, se confirmado, seria uma operação complexa envolvendo logística, arbitragem e segurança, mas que o histórico recente do futebol sul-americano mostra que decisões extraordinárias podem se tornar realidade quando a pressão é alta. Torcedores não param de analisar vídeos da partida, comentando cada lance como se fossem detetives esportivos em busca de evidências, enquanto jornalistas investigativos publicam textos e teorias que só aumentam a tensão. Há rumores de que emissoras de televisão e plataformas de streaming já estariam preparando transmissões especiais caso a final seja refeita, reforçando a magnitude do que está por vir. O clima de expectativa é tão intenso que cada rumor, cada suposto vazamento ou declaração de dirigente é tratado como notícia de última hora, provocando reações imediatas em fóruns, grupos e redes sociais. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Em paralelo, surgem especulações sobre possíveis impactos internos nos clubes, com técnicos e jogadores sob pressão, questionando se decisões estratégicas foram influenciadas pelos lances polêmicos. Fontes próximas afirmam que reuniões internas teriam acontecido para alinhar discursos e preparar comunicados oficiais, enquanto advogados estudam cada contrato, buscando antecipar problemas ou proteger interesses. A narrativa do roubo confirmado ganha força, com especialistas lembrando que a credibilidade da competição está em jogo e que medidas drásticas são, aparentemente, inevitáveis. Nos bastidores, o burburinho indica que a Conmebol está determinada a agir rapidamente, enviando sinais claros de que não aceitará erros que comprometam a integridade do torneio. Cada declaração, cada rumor aumenta a pressão sobre dirigentes e atletas, transformando a situação em um verdadeiro terremoto esportivo. Torcedores vivem momentos de ansiedade e expectativa, divididos entre esperança, frustração e a certeza de que a história do futebol sul-americano está prestes a ser reescrita diante de seus olhos. O que se percebe é que, mesmo sem confirmação oficial completa, a sensação de que algo histórico está acontecendo é unânime. Analistas afirmam que a repercussão da anulação da final pode gerar precedentes, alterar regulamentações e mudar a forma como decisões polêmicas são avaliadas nas competições continentais. Entre conselheiros, dirigentes e advogados, circulam conversas sobre novos protocolos de revisão de partidas, mecanismos de transparência e supervisão de árbitros, mostrando que a Conmebol pretende transformar a situação em lição para o futuro. Torcedores continuam revisitando cada lance, compartilhando teorias e debatendo nas redes sociais, enquanto jornalistas especializados em bastidores mantêm seus canais abertos com cobertura 24 horas. O clima de suspense é tão intenso que cada novo rumor é recebido como uma notícia urgente, reforçando a ideia de que a final anulada entre Flamengo e Palmeiras se tornará um marco histórico, e que o futebol sul-americano jamais será o mesmo depois dessa reviravolta que mistura escândalo, justiça e drama. No meio desse turbilhão, todos os olhos estão voltados para a Conmebol. Cada palavra, cada gesto e cada suposta declaração se transforma em combustível para discussões acaloradas, memes e teorias de torcedores e especialistas. A sensação é que estamos assistindo ao desdobramento de um episódio que ficará marcado na história do futebol.
Um momento em que regras, arbitragem e transparência estão sendo questionadas de forma inédita. O rumor sobre a anulação da final se espalha rapidamente, envolvendo clubes, dirigentes, torcedores e até patrocinadores em uma teia de especulações, ansiedade e expectativa. A cada nova postagem ou comentário vazado, o cenário se torna ainda mais imprevisível. E a pergunta que todos fazem é a mesma: como será que a Conmebol vai resolver essa situação explosiva e histórica que promete mudar o futebol sul-americano para sempre? É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando. Hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!